Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já no início deste bloco, apresentando os pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs, como o José Alves de Almeida, ele é de Águas Vermelhas, em Minas Gerais. Ele pede em ação de graças pelo aniversário da sua filha Eveline, pois ela completou mais um ano de vida no dia 6 de setembro. Ele pede oração para que ela seja bem-sucedida na prova da OAB, pela sua saúde, pela saúde da sua esposa e todos da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. Por enquanto é o primeiro aniversário. Será que a Eveline vai receber esse texto belíssimo aqui? Será que só ela, melhor dizendo? Então, se for só a Eveline, ela vai receber, levar na sua casa, chegar o terço para rezar cada vez mais e demonstrar a sua fé, sem sombra de dúvida. Por isso, continue ligando, fazendo a sua participação, tá bom? A Ineuzira Leopoldina de Lima, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela pede oração em agradecimento pelas graças recebidas, cura e libertação de Luciano, por Jorge, família, pelas almas de Horácio, Ailton Alves e todos da sua família. A Maria Luzia de Oliveira Coelho, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. A Yolanda Maria von Amstalden, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde e por toda a sua família. De Piraju, lá no interior de São Paulo, a Aparecida Donizete Honório, ela pede oração pela cura e libertação e também pelo João e por toda a sua família. A Valquíria da Silva Estenico, de Piracicaba, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma e por toda a sua família. E também a Amália da Silva Melo, de Campinas, no interior de São Paulo, ela pede oração por paz e harmonia na sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo os nossos interativos, os nossos pedidos, aliás, os pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Eu vou colocar, inclusive, aqui esse da Eveline, eu espero ter falado esse nome certo, né? Desculpem se eu não falei certo, mas é Eveline mesmo. Então, ela está concorrendo ao texto. Então, você que fez aniversário ou conhece alguém, como eu já te disse, liga para cá e a gente vai fazer questão de fazer esse sorteio. Quem sabe você não seja o privilegiado nesta manhã de sexta-feira. Quero lembrar também, lembra que eu falei no bloco anterior sobre o kit, 2 kits, hein? Para os novos sócios até o dia 7 de outubro e também para aqueles que são sócios fiéis, que vão receber na sua casa, aliás, vão concorrer, melhor dizendo, a esse kit maravilhoso que a gente mostrou aí no bloco anterior, depois a gente mostra de novo, para que você veja quais são os prêmios e os presentes que você poderá receber, ok? Muito bem, vamos falar sobre somatização. Como é que a gente lida com isso? E para conversar com a gente, bater um bom papo sobre isso, eu quero que você fique atento. Se tiver dúvidas, pode também mandar a sua dúvida. Enquanto isso, o psicólogo Reginaldo do Carmo, seja bem-vindo. Que alegria, viu, receber você aqui. Prazer é meu de revê-lo aqui. Que bom, pode sentar aí, por favor. Muito bom receber você, porque quando a gente recebe pessoas que sabem o que dizer, a gente fica tranquilo, não é? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Estou muito bem. Recém-casado? Recém-casado, olha que beleza. Uma vida a 2 é muito bom, né? Então, você, por exemplo, casou agora em agosto, né? Isso, casei agora no comecinho de agosto. De agosto, viajou e agora está aí, volta ao trabalho. Agora volta ao trabalho. Que bom, é uma etapa nova. Uma etapa nova que eu acho que todo mundo tem que passar por isso, né? Que bom, fico feliz. Então, nossa temática de hoje, olha, você que ligou agora a televisão, estamos aqui com o Reginaldo do Carmo, psicólogo comportamental, ele vai falar um pouco mais sobre isso. E nós vamos tentar desvendar um pouco sobre essa questão da somatização. Você sabe o que é? Então, vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Daria para a gente já começar dizendo o que seria somatização? Quem está em casa entender um pouco melhor. O termo soma, que é do grego, significa corpo, né? Então, quando se diz que há uma somatização, está dizendo-se que há um acúmulo de alguma coisa no corpo, né? Então, quando se diz, por exemplo, que a pessoa está somatizando demais, provavelmente ela está acumulando uma tensão demais no músculo, ela está tendo muita queimação de estômago, não é? Então, aí se diz que ela está tendo esta somatização. Tá? Agora, quando você fala isso, eu acho interessante colocar o primeiro exemplo de queimação de estômago, de fato acontece muito isso, né? Sim. Isso é real, na verdade. Agora, o sintoma e talvez não seja de fato o estômago, o problema no estômago, ou de fato é. É interessante o que você está falando, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que ela perdeu um emprego e ela começa a catastrofizar, tornar aquilo alguma coisa terrível, né? Quer dizer, eu vou ficar desempregado, eu não vou casar por isso, eu não vou encontrar uma namorada, ou mesmo casado, eu não vou conseguir cuidar da minha família. Então, essa pessoa ela vai ficando muito sob estresse, muito ansiosa, né?
E o passar do tempo, esta ansiedade vai ficando crônica porque essa pessoa não consegue voltar ao emprego. E aí que acontece com essa circuitaria do corpo dessa pessoa, né? Mais ácido clorídrico no estômago, né? Porque ela está muito ansiosa, queima mais o estômago, né? Ela tem, de alguma maneira, um aumento de hipertensão em alguns casos, né? Então, assim, o que acontece é que esta máquina, ela começa a dar sinais que está pifando ou que ela está em alta velocidade. Nossa, tá? mas isso é sério, é grave. E aí é interessante, quando você falou, a causa ela pode ser uma causa emocional, ou seja, ele não está sabendo lidar com o emprego, não é? Está criando muitas catástrofes mentais, né, ou cognitivas, né? E aí isso gera no nosso sistema, que nós chamamos de neurodegenerativo, né, várias funções que vão produzir queimação devido a muito ácido, uma temperatura mais elevada do corpo, né? E a pessoa pode, com isso, atrapalhar o sistema imunológico dela, né? E aí aquela pessoa que, por exemplo, ela começa a ter gripe constante, não sai do resfriado, né? Parece que ela viu por quê? Porque a máquina corporal dela não está aguentando tudo aquilo. Nossa, e a pessoa consegue identificar, por exemplo, a pessoa que está em casa está nos acompanhando e talvez tenha alguma coisa semelhante ou algum sintoma de alguma coisa que ela não consegue identificar. Ela consegue, nesse caso, identificar que é uma somatização ou não? A gente tem essa possibilidade? Isso, eu acho que é interessante o que você disse. Em geral, o leigo, ele tem muita dificuldade de entender se isso é uma causa orgânica, estritamente orgânica, ou se é uma causa psicológica daquilo. E às vezes, até na hora de descrever os sintomas, ele às vezes não entende muito e aí ele fica um pouco confuso. Existe um termo hoje chamado, é um termo complicadinho, mas chama-se alextimia. O que é alextimia? São as pessoas que têm muita dificuldade de descrever a parte emocional delas. Sério? Exatamente, ou seja, então você pergunta, o que você está tendo? Ele fala assim, eu tenho um coração que bate muito forte. Eu tenho uma tremedeira. Então, ele tenta sempre descrever por sintomas físicos e orgânicos, mas ele não consegue descrever a questão emocional e, às vezes, muito menos saber o que acarretou isso, né? Então, é um termo que as pessoas usam e já descobriu já que em 30% de pessoas que têm dores crônicas, elas são alextímicas, ou seja, elas não conseguem descrever emocionalmente o que está acontecendo. Nossa, nesse caso, por exemplo, um médico, eu vou num clínico geral, vou, sei lá, ou em qualquer alguma coisa, eu estou com dor de estômago, vou lá num outro médico específico. O médico, ele consegue identificar se é emocional? Vamos supor, eu fiz o exame e não deu ou deu alguma coisa. Ele consegue fazer esse processo para a gente, nos ajudar a entender isso? Aí, essa pergunta sua é muito boa. Por quê? Porque, assim, nós temos, como nós temos bons psicólogos, nós temos maus psicólogos. Nós temos bons médicos, nós temos médicos não tão bons assim. E na medicina, às vezes, acontece de alguns profissionais terem uma certa resistência em relação a questões emocionais, tá certo? Eles falam assim, não é da minha ossada, eu não quero trabalhar sobre isso. E, às vezes, o que acontece é que, em muitos casos, as pessoas que vão para a clínica médica, elas vão com problemas orgânicos de origem psicológica. Tanto que muitos desses profissionais, às vezes, fazem essas pessoas passarem por uma bateria de testes laboratoriais, testes físicos. E no final, quando não encontra nada, ainda fala para a pessoa, você não tem nada, você está ótimo. Só que a pessoa, ela não fica indignada porque ela está chorando constantemente, ela está sentindo aquela dor, não é? Então, às vezes, esse profissional, ele pega a variável psicológica e descarta, tá? Felizmente, não são todos os médicos que pensam dessa forma, tá certo? E a gente sabe hoje que a cura, muitas vezes, ela implica num vínculo entre um médico e o paciente, entre um psicólogo e o paciente. Então, se você não tiver esse vínculo para poder explicar qual a história dessa pessoa, por que ela está sofrendo disso e entender outras variáveis emocionais, você consegue fazer um tratamento mais adequado. Tanto que hoje existe uma área chamada psicossomática, que é uma área que fala que as ciências elas têm que se integrar, ou seja, elas têm que ter um pensamento holístico e trabalharem em conjunto. Por quê? Porque o psicólogo não vai saber uma série de coisas orgânicas. Ele não foi estudado para isso. De fato. E o médico também não vai ter um arcabouço teórico, um conhecimento para entender questões psicológicas. E aí é nessa hora que a equipe multidisciplinar, o trabalho em parceria, em conjunto,
é muito bom para poder ajudar. E só para finalizar a sua pergunta, muitas vezes o profissional da psicologia, o médico, ele tem que tentar mostrar para esta pessoa o ambiente que ele está inserido. Por exemplo, uma mulher que trabalha em demasia e tem um papel de querer controlar tudo, arrumar tudo dentro de casa, com o filho, fora de casa, no trabalho, quer ser uma mulher perfeita com o marido, é uma mulher que ela vive constantemente estressada. E aí o que vai acontecer? Vai somatizar uma série de doenças no próprio corpo. E aí ela não entende, tudo isso está acontecendo. É como se ela não conseguisse sair daquele ambiente, olhar por fora para saber que ela está com um papel de guerreira, mas uma guerreira exagerada, né? Então, às vezes, o psicólogo, o médico, ele entendendo um pouquinho desse papel, nesse teatro da vida dessa pessoa, ele pode mostrar, né? Do tipo, há prazer na tua vida fora do trabalho? O que você anda fazendo? Não é? Você sabe dizer não para o marido ou para o filho? Então você vai ensinando algumas habilidades para tanto ela se enxergar como ela se proteger, né? Mas é interessante isso porque, a partir daquilo que você está dizendo, esse exemplo, né, que você citou dessa mulher, por exemplo, né, isso pode desenvolver outras doenças também, né, de controlar, de querer ter um controle absoluto sobre as coisas. Isso pode desenvolver, não sei se toque, alguma coisa assim, ou seja, uma coisa acaba vinculada à outra quando não é tratada. Isso, exatamente. Não sei se eu estou tendo o raciocínio correto. Exatamente, você tem toda a razão. Uma pessoa muito controladora, ela pode ser tão bem sucedida com aquilo, no sentido de conseguir cuidar muito bem do filho, se sentir orgulhosa por isso, ser uma boa esposa para o marido, se sentir muito orgulhosa, só que ela não vai percebendo que ela começa a não aceitar o erro. Para ela, tudo tem que ser certinho. E aí, se ela tiver uma predisposição genética para toques, ela pode até começar a desenvolver mais toques, né? Então ela começa a ficar cheia de manias, cheia de tiques, cheia de manias assim, de detalhes, de correção. Eu preciso arrumar esse quadro, eu preciso pôr todas as cores de camisa numa ordem correta. E está parecendo o Padre Air. O Padre Air é assim, o Padre Air ele tem um probleminha de toque, viu? Porque, de fato, você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Eu estou pensando que, de fato, a gente acaba desenvolvendo isso. Agora, vamos supor, eu vou ao médico, né, ou a um clínico, como eu dei aquele exemplo, eu posso perguntar para ele se os exames, ele pediu uma bateria de exames, né? Isso. Eu posso perguntar para ele se isso é de origem emocional, se eu não tenho essa possibilidade de avaliar, não tenho esse conhecimento, e dizer, olha, eu estou achando que isso é uma invasão no trabalho do médico, se eu tenho essa dúvida ou não? Não, eu acho que o paciente, ele pode questionar o médico, ele pode perguntar para o médico, né? E se esse médico, ele tem uma visão um pouco mais holística, no sentido de entender um pouco a psicologia, o que é questões orgânicas e neurofisiológicas, né? Se ele tem um pouco desse conhecimento, ele pode explicar, não encontramos nada na parte física, provavelmente existem outras questões emocionais por detrás. E aí seria importante, né, procurar um profissional da psicologia, um terapeuta para poder te ajudar também. Tá? É muito interessante, aí, quando você começa a pesquisar essa área, a medicina, ela se desenvolveu muito, né, esses últimos 10, 20, 30 anos. Né? Cada vez mais ela enxerga detalhes, por exemplo, numa chapa de um peito, às vezes num exame de ressonância magnética funcional. Mais ainda, por incrível que pareça, às vezes tem muitos detalhes orgânicos que esses exames eles não captam. Então, às vezes a pessoa está com um pequeno probleminha de saúde, mas esses exames eles não captam, né? E às vezes aquele médico um pouco mais desinformado, ele viu que não deu nada no exame, ele fala, não deu nada e é emocional. E às vezes também não é emocional, tá? É por isso que às vezes é preciso ter o profissional da psicologia e o médico clínico para dar este suporte. Então vou dar um exemplo só para clarear. Imagine uma pessoa muito ansiosa que está com uma série de problemas no estômago devido a tanta ansiedade que ela tem. Se ela for só no psicólogo, ela não vai resolver o problema dela. Ela pode até diminuir a ansiedade, mas o estômago dela vai estar muito machucado. Não é? Então, o médico ele vai dar uma medicação para proteger o estômago e esse estômago se recuperar.
Então, esse trabalho em conjunto, ele é muito importante. No Brasil tem essa possibilidade de um trabalho em conjunto assim? Possibilidade que eu digo assim, já existe um acompanhamento multidisciplinar de pessoas que vão até o clínico, depois ele encaminha. Existe isso? Existe. Infelizmente, existe isso mais comumente nas grandes capitais, né? Ou em capitais, por exemplo, como Campinas, dentro da Unicamp, você vai encontrar lá equipes multidisciplinares, em que o médico, quando percebe que a pessoa está um pouco com sobrepeso, vai indicar para um nutricionista dentro da Unicamp, né? Então, existe esse trabalho. Infelizmente, não é em todo o Brasil, todo lugar, né? Mas nesses grandes centros é muito comum você encontrar, principalmente nesses centros de excelência. Eu acho que em São Paulo, a USP, Unicamp, a UNB em Brasília, né? Então, esses centros universitários públicos, em geral, são centros de excelência e há esses espaços de multidisciplinaridade, ou seja, um trabalho em conjunto. Entendo. Mas é interessante, ao mesmo tempo que isso tem todo essa problemática de coisas que precisam ser resolvidas no ser humano, como que o ser humano quer dizer, é uma máquina mesmo que tem que funcionar muito bem, né? Isso. Você tem que funcionar bem, você tem que funcionar, andar, você tem que ter as suas coisas, você tem que cuidar das suas dores, mas você também tem que cuidar da sua mente, da questão espiritual também, né? Eu acho isso fundamental. Olha, você que está acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz, você está vendo que o assunto é bom demais da conta, né? Como diz um bom mineiro. São assuntos que a gente precisa sempre trabalhar, observar. É importante que você veja isso. Você tem algum toque, você tem alguma mania, alguma ansiedade exagerada, você de fato percebe que somatiza um pouco as coisas, os problemas assim da família ou do emprego, ou etc. Você acaba trazendo isso, somando tudo isso no seu corpo. Como é que funciona tudo aí? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser partilhar com a gente tudo isso, liga para cá, olha, 0 operadora 19 318 71 9620. A gente aguarda a sua participação, também o seu pedido de oração, como a gente sempre faz aqui. A gente aguarda também, você conhece alguém que fez aniversário essa semana, faz aniversário hoje também. Liga para cá se você conhece, se você faz aniversário, porque a gente quer levar até você um presente bem interessante. Então, vale a pena você participar. Só para a gente encerrar o bloco, como uma pergunta assim, eu tinha dito a você sobre o fato de, às vezes, o paciente não ser muito invasivo e querer ser médico dele mesmo. Não, mas ele pode perguntar para o médico aquilo que ele acha interessante, tudo isso. Depois, no próximo bloco, eu queria que você ajudasse a gente a entender assim, tem como a gente... alguma dica de fato que a gente pode ter para tentar melhorar essa questão da somatização, não somatizar tanto, se é possível, não sei se é possível a gente não somatizar. E se for possível não somatizar, o que a gente poderia fazer no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, nós vamos para o intervalo, você sabe que o intervalo aqui ele é rápido, rapidíssimo, e daqui a pouco a gente já volta com mais um bate-papo para você. Até lá.